Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Illumine Essentials. Aqui eu abordo com vocês temas diversos sobre iluminação, né? Alguns temas mais complexos, outros temas mais básicos. O meu nome é Cris Krum e no programa de hoje a gente vai abordar então luz mais cor na arquitetura. A gente sabe que a percepção dos espaços ela se dá cerca de 80% através da nossa visão, né? E a cor ela tem um papel fundamental nesse processo, já que é ela que torna os espaços atrativos, desperta o nosso interesse, né? Então, ao a gente trabalhar com a cor na arquitetura e no design, a gente tem que ter uma noção, né, dos estímulos conscientes e inconscientes que elas nos causam, né? Porque elas vão então interferir nas sensações que a gente tem dos espaços, né? A gente tem tanto sensações físicas como emocionais. Então a gente vai acabar sentindo um espaço na sua amplitude e ao mesmo tempo a gente vai ter sensações relacionadas, por exemplo, ao desempenho, ao aconchego, né? Tudo isso dependendo da cor que a gente vai estar utilizando nesses espaços, né? Então, por isso que é importante, inclusive, que a gente tenha uma certa cautela na hora de utilizar a cor na arquitetura, porque ela vai ter várias implicações, né? Tanto no nosso projeto como sobre os nossos clientes, né? Então, antes da gente aprofundar um pouco aí sobre as diversas cores que tem e as sensações que elas causam na gente, eu queria explicar um pouquinho para vocês como é que a gente tem, como é que é formada essa nossa percepção, né, das cores, né? Então, essa percepção, ela se dá devido a vários fatores que vão desde questões mais voltadas à nossa cultura, à nossa história, até questões mais voltadas à nossa fisiologia mesmo, né? Então, quando a gente pensa em questões mais voltadas à nossa história, memória e aprendizado, a gente sabe que, por exemplo, os esquimós, eles têm uma capacidade de enxergar diversos brancos que nós não enxergamos, né? Porque o dia a dia deles, o ambiente deles é esse, né? E já os índios brasileiros, né, os indígenas aí, eles têm uma capacidade muito mais aguçada de enxergar os verdes, né? Então isso é interessante da gente entender o quanto o nosso ambiente, o nosso aprendizado, ele também interfere nessa nossa capacidade de percepção das cores, né? Tem um livro bem legal que é Psicologia das Cores, se não me engano o nome, que fez um estudo com cerca de 2.000 pessoas, né, e eles conseguiram identificar bem certinho o quanto o nosso aprendizado, a nossa formação impacta, né, nessas sensações que a gente tem das cores, né? Então não é por acaso, né, que às vezes o vermelho nos deixa mais irritado, que, né, é uma cor mais forte, que nos implica em ação, né? Enquanto que o branco já é uma cor mais apaziguadora, digamos assim, né? Então, isso é legal da gente entender, então, a origem dessa nossa percepção das cores, né? De questões mais históricas, culturais, e também questões mais fisiológicas, como é o caso, né, que hoje em dia a gente tem visto muitos estudos aí mostrando que a luz azul, né, com determinado comprimento de onda e intensidade, ela tem capacidade de estimular algumas células nossas que impactam na nossa produção hormonal, como no caso da melatonina, que é aí um hormônio que regula o nosso sono, né? Então, a grande exposição a essa luz azul, ela tem causado um delay nessa nossa produção, causando as pessoas terem dificuldade para dormir e tal. Então, isso é bastante interessante da gente observar como a cor pode influenciar dessa maneira, né, na nossa percepção, na nossa vida, né? Então, dessa forma, a gente tem que pensar que a gente tem que ter uma certa cautela na hora de utilizar as cores, né, nos nossos projetos, né, porque eles não vão só impactar os projetos, mas também os nossos clientes, né, a percepção deles, o conforto, né, o bem-estar. Então, antes, deixa eu só passar aqui a apresentação para vocês. Então, quais são as principais sensações, né, que nós temos com o uso das cores? Basicamente, a gente pode, né, classificar aí que as cores mais vibrantes, as cores vermelhas, os laranjas, os amarelos, eles são relacionados com
energia, né? São cores que nos deixam mais alertas, elas inclusive têm a capacidade aí de aumentar os nossos batimentos cardíacos, né? De aumentar a pressão arterial, então nos direcionando mais à ação, né? Enquanto que a gente tem as cores mais calmas, relaxantes, que seriam os azuis, os verdes, que nos tornam, então, conseguem nos desacelerar, né? E nos deixar, então, mais relaxados, né? Trazendo esse tipo de sensação para os usuários desses espaços quando fazendo uso dessas cores. É importante a gente lembrar que as cores, elas não estão isoladas nos espaços, né? Então, não basta simplesmente a gente dizer que eu vou usar azul, então eu vou ter um ambiente calmo, né? Não, a gente tem que entender que a arquitetura ela é composta de diversos outros elementos que, se a gente incluir a cor azul, podem gerar esse sentimento, né? Mas, em linhas gerais, né, eu vou apresentar para vocês as principais cores e algumas sensações que elas geralmente nos causam, né? Se vocês tiverem alguma contribuição de alguma cor que vocês já utilizaram, né, me escrevam para mim, que daí é legal da gente compartilhar algumas vivências, né? Mas, por exemplo, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, né, lembrando que no Face e no YouTube eu estou compartilhando a apresentação, tá? No Face é Illumine Academy e no YouTube é Cris Cru, tá? Então, o vermelho, ele tem essa capacidade de acelerar, né, de nos deixar mais enérgico, e ele é muito relacionado à questão da paixão, da excitação, mas ao mesmo tempo do medo e do perigo, né? Então, ele é uma cor bastante intrigante, assim, da gente utilizar nos projetos, né? Tanto que os tons mais escuros, mais marrons, geralmente eles são mais relacionados com ambientes mais sedutores e atraentes, enquanto que o vermelho brilhante, o vermelho neon, ele é mais amigável e chamativo, né? E isso, quando a gente volta lá naquela questão das cores relacionadas com a cultura das pessoas, a gente nota muito que o vermelho ele tem muita ligação com o princípio da vida, né? Então, em algumas culturas, ele é utilizado com essa simbologia, né? Então, isso é legal da gente, às vezes, resgatar e trazer para os nossos projetos. Depois a gente vai então para o laranja, que ele já não é tão enérgico quanto o vermelho, então muitas vezes ele consegue utilizar de uma forma um pouco mais calmante, né? Mas ele mesmo assim, ele é jovial, ele é brilhante, ele é alegre, então é uma cor bastante interessante de ser utilizada, a gente vê ela sendo utilizada bastante na arquitetura. E na cromoterapia, né, ela é indicada para melhorar a vitalidade dos pacientes, né? Lembrando, então, que a cromoterapia, ela é o uso da cor aí para a gente auxiliar em tratamentos de doenças, em terapias e tal. É um tratamento bem bacana, assim. Depois a gente vai para os amarelos, que ainda está dentro das cores quentes, né? Também não tão vibrante quanto o vermelho e o laranja, mas ele já é bastante relacionado também com a questão ele é uma cor amigável, né? Então, que a gente vê o amarelo sendo muito utilizado nos ambientes infantis, né? Então, em creches, escolas, a gente vê muita aplicação do amarelo. A gente tem que ter um certo cuidado na hora de utilizar ele, porque ele é uma cor que, às vezes, a intensidade luminosa dele é bastante alta, então, a gente utilizando ele muito pode causar um pouquinho de ofuscamento, de desconforto visual, então tem que dosar, né, o uso do amarelo. E também ele às vezes é relacionado com a questão do apetite, né? Então, em algumas marcas de restaurantes, de fast food, a gente vê também muito a cor amarela sendo utilizada. E agora nós vamos então para tons um pouco mais apaziguadores, né? Tons mais relaxantes, que é o caso dos verdes, dos azuis, né? O verde, principalmente o verde esmeralda, em tons mais pastel, ele é bastante calmante, bastante relaxante. E hoje a gente tem visto muito o verde ser utilizado na arquitetura, até não só pela gama de tons que a gente tem de verde, mas por ele ser uma cor que consegue casar bem com outras cores, com outros elementos. É uma cor bastante elegante conforme tu utilizar ela no teu projeto, né? Depois aqui nós vemos o azul sendo utilizado aqui, principalmente nessas aplicações de iluminação externa, né?
arquitetura efêmera e tal, a gente vê muito o azul ser utilizado, e ele é legal porque ele dá esse contraponto com a cor do céu, então ele é realmente bastante usado, o azul, né, em detrimento das demais cores na iluminação de área externa. Mas também é uma cor super nobre, uma cor super bacana de ser utilizada nos ambientes internos, né? Sempre lembrando que as cores não estão isoladas dentro desses espaços, a gente tem que pensar que elas vão estar sempre em composição com outros elementos da arquitetura para causar essas sensações nas pessoas, né? Então não é simplesmente o fato de ter o azul que o ambiente vai ser relaxante, né? Dependendo da composição que a gente fizer com ele, pode acabar então trazendo outras sensações também para o espaço. Na cromoterapia, o azul ele é uma cor bastante sedativa e curativa, né? Então também bastante utilizado no auxílio a esses tratamentos, né, de doenças e tal. Depois o branco, né, o branco que é o queridinho da arquitetura moderna, né, a gente vê ele sendo muito utilizado por ele ser uma cor sóbria, né, uma cor minimalista, assim, né, que traz essa pureza, essa limpeza dos espaços, então é bastante utilizada, né. Quando utilizado em área externa é legal porque ele a gente consegue fazer uns efeitos de luz e sombra bastante dramáticos nessas fachadas, então é bastante interessante quando é utilizado em área externa, nos planos limpos, assim, a gente consegue brincar bastante com o branco, né? Quando a gente utiliza os tetos e paredes brancos, eles ajudam a difundir a luz no espaço, né? E também dão essa sensação do espaço mais amplo, né? Mais brilhante também, né? Por causa desse tom do branco mais impactante, assim, né? E depois nós temos, né, o preto, que é super elegante, cada vez mais utilizado na arquitetura, né? E ele é super imponente e às vezes para algumas pessoas ele pode ser um pouco intimidante, né? Então tem que ser utilizado de forma equilibrada, né? Eu sou fã do preto, então para mim pode ser tudo preto, mas ele realmente é uma cor que tu tem que saber dosar ela para deixar as pessoas que estão utilizando aquele espaço, né, confortáveis e acolhidas nesse espaço, né? Então, como é que a gente faz essa definição da cor na arquitetura, né? Não basta a gente simplesmente escolher uma cor e aplicar ela no espaço, né? A gente tem que, em primeiro lugar, saber a função do espaço, né? Então, se é um dormitório ou se é um espaço comercial, a gente vai saber que no dormitório, se eu utilizar um tom mais calmante, a pessoa vai ficar mais relaxada. No momento que eu utilizar no espaço comercial, que é um restaurante, de repente um tom alaranjado, a gente vai induzir o apetite, né, a pessoa a consumir, né, mas de uma forma mais enérgica, digamos assim, então mais relacionada, de repente, com fast food, né? Então é muito importante a gente saber a função do espaço, saber a área do espaço onde essa cor vai ser aplicada, porque a gente sabe, então, se a gente utilizar cores claras, ela tem essa propriedade de tornar os ambientes mais amplos, né? De aumentar a sensação que tu tem do espaço, né? Já no momento que tu usa a cor escura, ele reduz, né? Então, às vezes a gente utilizar o forro claro, né? Teto claro, ele é interessante porque além dele ajudar a difundir a luz, ele tem aquela sensação de um pé direito mais elevado, mas no momento que a gente tem as cores mais escuras, ao contrário, a gente tem essa sensação do ambiente mais apertado, mais achatado. Então, é importante a gente saber, além da função, né, o local de aplicação, a gente tem que entender o gosto e a cultura do cliente, né, porque às vezes tu está projetando às vezes até para outra comunidade, né, que tem uma outra cultura e que algumas cores são relacionadas, né, com outras vivências, né. Agora, eu comentando isso, eu me lembrei de uma experiência que eu tive, né, agora quando eu estava fazendo um mestrado em Londres, que no trabalho que eu desenvolvi no Foster & Partners, que é um escritório gigante, assim, de arquitetura, eles têm lá dentro pessoas ligadas, que são historiadores, e quando tu desenvolve o projeto, eles fazem toda a pesquisa para dar embasamento para a equipe de projeto do local aonde está sendo realizado esse projeto, né? Porque o escritório do Foster, eles têm muito essa questão de projetos urbanos,
fazer um master plan de uma cidade inteira, por exemplo, na Índia, na África, né? Então, e no momento que eles estão projetando para esses espaços, eles têm que entender a cultura do local, né? Então, imagina se eles vão chegar lá e vão fazer um prédio super diferente, todo azul. E, de repente, o azul ele tem uma conotação diferente, algum significado para a cultura diferente. Então, esses cuidados eles têm no momento que eles fazem uma pesquisa muito aprofundada dos usuários, do público, de quem é esse cliente deles, né? Então, isso é uma coisa bem bacana da gente pensar que na hora que a gente está projetando, às vezes não é nós que vamos consumir aquele espaço, nós que vamos aproveitar ele, né? Então, entender de que forma ele vai ser compreendido, entendido pelas pessoas que estão utilizando ele. Né? E, além disso, aí a gente entra, né, no meu universo aqui da iluminação, que é a quantidade e a qualidade de luz que a gente está usando nesses espaços, né? Porque a gente sabe que a cor, ela só é vista porque existe a luz, né? A luz, ela faz a cor ser vista. E aí, no momento que a gente definir as fontes de luz que vão ser utilizadas para iluminar essas superfícies coloridas, elas têm que ter algumas características fundamentais para a gente ter uma boa reprodução dessas cores, né? Então, isso se dá... A gente tem o IRC, que é o Índice de Reprodução de Cores das lâmpadas, das fontes de luz, que vai dizer, assim, se esse número for perto de 100, é que ele reproduz muito bem as cores. Então, eu vi lá num catálogo que isso daqui é vermelho, é esse tom. Tu sabe que na hora que tu utilizar ele na tua casa, com uma iluminação adequada, tu vai ter aquele tom. A gente diz que a luz do sol ela é perfeita, então se tu quer saber realmente a cor de uma superfície, a cor de uma roupa, de um objeto, leva ele na área externa, né, na luz do sol, que tu vai entender, né, porque a reprodução gerada a partir da luz solar, ela é perfeita, né, ela tem a radiação dela, né, a curva da luz visível dela, ela é muito bem distribuída, então a gente consegue todas as cores serem bem reproduzidas, né? Já quando a gente utiliza fontes de luz artificial, a gente tem que ter esse cuidado para entender como é que ela reproduz cada uma das cores, né? Por isso que muitas vezes lâmpadas que têm temperatura de cor mais fria, por exemplo, aquelas lâmpadas mais brancas, mais azuladas, elas reproduzem melhor os tons mais frios, como os azuis, os verdes, né? Porque se a gente analisar a radiação eletromagnética lá da fonte, ela tem os picos, né, de boa reprodução de cor, digamos assim, nos tons mais azulados, mais frios, mais esverdeados, né? Então, geralmente, a temperatura de cor mais quente, que é mais amarelada, a cor da lâmpada incandescente, da dicróica, né, que é aquele tom em torno de 2.700 Kelvin, ele tem uma capacidade muito boa de reproduzir as cores mais quentes. Já as lâmpadas mais frias, mais brancas, os tons mais azulados, né? Então, são duas características bem importantes a gente considerar, né, quando está escolhendo as fontes de luz que vão iluminar essas cores, que é, então, o IRC, que é o Índice de Reprodução de Cores, e a temperatura de cor, que é a tonalidade da lâmpada, da fonte de luz que vai ser utilizada. E, além disso, a gente vai ter que, então, pensar na quantidade de luz que a gente vai ter nesse espaço, porque quanto mais luz, digamos assim, né, mais iluminadas vão ficar essas superfícies, mais contraste a gente vai ter, melhor a gente vai conseguir enxergar elas, né? Então, isso é bem importante da gente utilizar a nosso favor na hora de estar projetando os espaços, de utilizar a cor e de iluminar essas superfícies de forma correta, né? E aí vem uma questão bem interessante da gente pensar de como é que a gente percebe a luz nos ambientes, né? A cor nos ambientes. A gente pode, através de uma superfície pintada com uma cor, né? Então, foi lá na loja de tintas, escolheu vermelho, e aí tu vai utilizar aquele vermelho e vai pintar numa parede, né? E aí tu vai ter que usar uma luz branca, né, mais quente ou mais fria, digamos assim, para destacar aquela, né, para se tornar visível aquele vermelho. Em contrapartida, a gente pode utilizar uma luz colorida numa superfície branca para fazer essa superfície parecer ser vermelha, por exemplo,
né? Então, são duas formas da gente ter cor no espaço, uma através do objeto colorido e outra forma a gente utilizando a fonte de luz colorida, né? Então, aqui nessa imagem vocês podem ver que é uma circulação, né? Isso daqui é a edificação Peckham Levels, em Londres, que também era um espaço de estacionamento em altura, são vários andares, eles fizeram toda a revitalização do espaço e usam muito a cor, né? E aqui vocês podem ver que são superfícies pintadas, né, com vermelho, com amarelo, com laranja, com cores vibrantes, e a iluminação ela é toda realizada com tubulares, né, tubulares LED ali que vão reproduzir de forma relativamente fiel aí as cores, né, não sei porque não fui a fundo no tipo da lâmpada que eles utilizaram lá, mas geralmente é uma fonte de luz que reproduz com uma certa qualidade as cores, né? Então a gente enxerga essas cores porque elas estão iluminadas de forma adequada, né? E outra forma da gente trazer a cor para dentro dos ambientes é através da luz colorida, né? Aí a gente teria um ambiente com superfícies de cor branca, por exemplo, em que a gente usa, ao utilizar lâmpadas, fontes de luz coloridas, a gente vai então lavar com luz essas superfícies, né? Esse é um outro exemplo de um projeto em Londres, né, que ele é um espaço desses de realidade virtual, vai lá para jogar jogos, né, com amigos e tal, tem essas cabines brancas para entrar lá, é super futurista o espaço, então é um espaço todo branco, né, ele está embaixo de alguns arcos de uma ponte, então o teto aqui, a cobertura, ela é de tijolo aparente, mas está toda pintada de branco, né, piso, os elementos, o mobiliário, e o bacana do espaço é porque eles utilizam essas fontes de luz colorida, né, que dão todo o clima do espaço, e também é uma luz dinâmica, então ela fica trocando de cor com o tempo, então é um ambiente super diferente, assim, parece que tu tá realmente no outro mundo, assim, é muito legal. E aí é uma outra forma, então, de tu trazer a cor pro espaço, né? Tu não precisou pintar de laranja, de rosa as paredes, tu utilizou uma fonte de luz que vai trazer essa cor, né? Aqui é esse espaço, né, em que a gente consegue ver essa presença da cor que vai alterando. Aqui eu não consigo passar o vídeo para vocês, mas é o que torna o espaço atrativo, né? Então é a segunda opção aí de como a gente poder iluminar trazer a cor para os espaços através da luz, né? E quais seriam então as fontes de luz e acessórios necessários para a gente pintar, né, as superfícies dos espaços com cor através da luz? Nós podemos utilizar simplesmente fontes RGB, por exemplo, LEDs, lâmpada par 20 RGB existe, bulbo RGB, fitas de LED, né, que a gente consegue trocar. O RGB é o Red, Green and Blue, né, é uma composição de 3 LEDzinhos que eles vão formando todas as outras cores, né? Então, o verde, o azul e o vermelho, conforme a composição desses 3 LEDs, eles vão originando as demais cores. E tudo isso controla por um controle remoto e tal. Então, é uma tecnologia hoje existente, que é bastante interessante. Existem outras fitas que daí ou são só vermelha, ou são só azul, ou, né, tem uma cor estática, digamos assim. E uma outra solução que é bem interessante é a gente utilizar uma fonte normal, de luz branca, luz clara, mas aplicar algum tipo de filtro nela. Isso a gente utiliza muito em iluminação cênica, mas também a gente pode utilizar nos ambientes, na iluminação comercial, residencial, enfim. Aqui eu tenho até para mostrar para vocês, isso daqui são uns filtros, que é da marca Vidrocor, que é esse site que eu coloquei para vocês aqui embaixo, ó. Então, o que a gente faz? A gente aplica esses filtros nas lâmpadas, né? Isso a gente utilizou, inclusive, num projeto para solucionar que a gente tinha utilizado era tudo lâmpada 3000K, né? Então a ideia era que fosse um ambiente de luz um pouco mais aconchegante, mais amarelado. Porém, não ficou legal, era um LED que 3000K parecia 4000K, assim, não ficou legal. Os clientes estavam incomodados, o cliente, né, realmente não ficou satisfeito e a gente não ficou satisfeito com o resultado. E a nossa solução foi aplicar filtros que corrigem a temperatura de cor
na lâmpada. Então, o que acontece? Vai a lâmpada, né, que vai estar numa luminária. Então, entre a lâmpada e a luminária, a gente põe esses filtros. E aí, esses filtros vão corrigir a cor, né, da luz. Então, existem esses assim, que é simplesmente para mudar a temperatura de cor da lâmpada, deixar ela mais amarelada, ou então tem os coloridos, aí tem rosa, tem vermelho, tem azul, né? Então pode usar realmente a criatividade na hora de projetar, não tendo então necessariamente que utilizar fontes RGB, enfim, tu pode utilizar esses filtros que são bem interessantes, né? Mas algo que é importante a gente ressaltar é o cuidado que tem que ter, porque na hora que a gente usa a cor na iluminação, a gente tem que saber qual é a cor da superfície que a gente está iluminando, né? Então, aqui nessa planilhazinha também eu coloquei alguns dados para vocês entenderem que, por exemplo, quando a gente lava com uma luz colorida uma superfície branca, por exemplo, ela vai refletir aquela cor que a gente colocou na fonte de luz. Por exemplo, era uma par 20 com um filtro âmbar e a superfície é branca, a superfície vai ficar âmbar, né? Mas se essa superfície ela é verde, por exemplo, vai ficar um verde amarelado, né? Sempre a relação da cor da fonte de luz com a cor da parede é importante a gente ter claro, né? Que vai ter uma interferência da cor resultante final, né? A partir da cor da luz com a cor da parede, a gente vai ter uma terceira cor que vai ser a resultante dessa composição desses dois elementos. Tá? Então, isso é bem legal da gente pensar na hora de usar cor nos projetos, né? Para não ter surpresas na hora de acender as luzes do nosso projeto.